Após 3 meses de pandemia no Brasil, o Ministério da Saúde começou a divulgar dados sobre o coronavírus com recorte de gênero e raça. E os números mostram que a Covid-19 mata 5 vezes mais negros do que brancos. E neste mês, em que se comemoram 132 anos da abolição da escravatura, o Câmara Debate vai avaliar o impacto da Covid-19 sobre a população negra. Os entrevistados são 2 parlamentares médicos, o deputado Dr. Luiz Ovando, do PSL do Mato Grosso do Sul, e deputado Dr. Leonardo, do Solidariedade do Mato Grosso. Bem-vindos, deputados. Obrigada por atender ao nosso convite. Eu que agradeço, Regina. É uma satisfação estar aqui no programa Câmara Debate, em frente ao meu dileto e estimado colega mato-grossense, Dr. Leonardo. Eu que agradeço aqui a Regina, todo o programa, e é uma satisfação estar com o Dr. Luiz Ovando, meu colega médico, mato-grossense, sul-mato-grossense, tem uma brilhante carreira acadêmica, um currículo invejável, é uma honra estar aqui ao lado para nós falarmos sobre esses assuntos. Bom, deputado Luiz Ovando, começar para o senhor, que eu queria que o senhor avaliasse a que o senhor atribui esse número tão maior, essa letalidade tão maior entre negros para a Covid-19. Regina, é interessante que a gente declarar aqui que nós estamos aprendendo muita coisa com essa pandemia, ou seja, com o coronavírus, né? Covid-19 é o novo coronavírus, que tem aí uma variação genética de mais ou menos 84%, 85%, é parecido, e tem aí uma variação de 10%, 15%, 20% em relação ao coronavírus anterior. E o comportamento epidemiológico está muito estranho, tem muitas coisas que a gente ainda não consegue entender, e uma delas é exatamente essa questão de determinados grupos raciais. Porque se você for para a África do Sul, o número de mortes lá na África do Sul é muito pequeno. O pessoal está, inclusive, exultante com o que está acontecendo lá. Ao passo que aqui no Amazonas, que é uma outra raça, né, muitos descendentes de índios, tem uma outra verificação, mas no Reino Unido, e mesmo nos Estados Unidos, lá no Reino Unido tem 3,5 vezes mais chance de morte quando o indivíduo é negro. Então tem explicações raciais, tem explicações sociais, tem explicações comportamentais. Então, oportunamente, ao longo do programa, a gente vai discutir exatamente sobre isso. Mas é um fato constatado, não há dúvida sobre isso. E o senhor, deputado Dr. Leonardo, qual a sua avaliação? Realmente nós estamos num novo momento, é um novo vírus, a humanidade nunca teve contato com esta mutação, apesar que nós já conhecemos o coronavírus, sua descrição já há algum bom tempo na medicina, mas nós também temos alguns dados no Brasil que faltam, ainda faltava 1/3 dos casos de óbitos declararem qual era a sua cor, isso pode trazer um viés no caso do Brasil. E também outras questões sociais, né? Porque os negros e pardos no Brasil estão em condições sociais diferentes dos brancos, apesar de passar mais de 100 anos da abolição da escravatura, ainda nós temos uma dívida social com essa questão da desigualdade entre as raças no país e no mundo também. Só que, como o doutor Luiz Ovando falou, existem experiências na África, como na África do Sul, e não se sabe porque em alguns países eles já estão mais acostumados a lidar com as epidemias como o Ebola há pouco tempo, estão em estado de alerta ainda, se tem uma resposta melhor, o cuidado da população, a população rural lá também é rapidamente atingida, ou seja, temos que nos avaliar diversos fatores, né? Mas no Brasil a gente sabe 67% que dependem exclusivamente do SUS são negros e pardos, é um dado importante. E também nós temos que ver esse viés que está acontecendo, porque 1/3 dos óbitos não tem a declaração da cor. Isso pode trazer uma alteração para a gente fazer uma análise mais científica dos dados. Agora, deputado Dr. Luiz Ovando, o Ministério da Saúde só passou a divulgar esses dados depois de uma solicitação via aquela lei de acesso à informação. Isto não deveria estar sendo divulgado já para poder se fazer uma política pública voltada para essa população negra? Regina, eu não vejo assim uma preocupação, uma premência em relação a isso, sabe? Eu até diria para você, eu acho isso desprezível, porque você não pode atentar
para maior cuidado em determinadas circunstâncias do ponto de vista social. O que a gente tem que entender é que determinadas medidas, quando você percebe que elas são mais marcantes em termos de resultado num grupo populacional, você tem que alertar mais. Mas, infelizmente, no nosso país, né, as coisas, como eu disse, nós estamos aprendendo a lidar com isso. E o que a gente teria que fazer? Primeiro é o indivíduo se autodeclarar negro. Nem todos fazem isso, para ele poder receber aquela orientação específica. Então, o que acontece? Nós sabemos que outras doenças, nós conversávamos antes sobre essa questão, principalmente em relação à hipertensão arterial, na raça negra. Ela é muito mais frequente e muito mais grave. E a gente sabe que tem aí um componente racial, até de sobrevivência dos negros que vieram para o Brasil como escravos. E por isso eles subsistiram e deram origem à sua descendência. Então, em relação à infecção aqui no Brasil, provavelmente isso esteja ligado exatamente às comorbidades, que elas são mais marcantes da raça negra. Do ponto de vista prático, né, agora, diante disso, o que tem que ser dito para a população saber é que, olha, a raça negra é mais suscetível, corre mais risco de morte se for comprometida. Então, você cuide mais. Essa é a única abordagem, a única diferença. Do ponto de vista de disponibilidade de recurso para tratamento, eu acredito que não vai ter de nenhuma diferença, e até porque se você investir mais em determinadas coisas, na medicina nós temos uma curva de ascensão de melhora, e quando você começa a gastar muito, você começa a ter uma curva descendente de piora, porque nós estamos ainda aprendendo. Esse é um dado importante que tem que ser destacado. Agora, deputado doutor Leonardo, eu queria também que o senhor avaliasse se não está havendo uma nova faceta de racismo ou descaso com a população mais pobre, que geralmente são maioria negros, já que até mesmo em termos de internação, está sendo um número bem menor de internações, e também esses dados do próprio Ministério da Saúde mostram a letalidade maior. Isso não seria um descaso com essa população? Nós temos que ter a consciência, quando eu disse que ainda há uma faixa etária de falta de adequação dos óbitos à raça ou autodeclarados, isso pode ser que os números até sejam maiores. Né? Eu não falei isso jogando para baixo, então está faltando para ter um viés. Mas o que nós temos hoje, 1 a cada 4 hospitalizados, né, e 1 a cada 3 mortes são negros, essa é a verdade, dá quase 33%. Nós estamos estudando para achar qual que é esse viés. O doutor Luiz Ovando, que é professor cardiologista, sabe disso, que a hipertensão e outras comorbidades são maiores na população negra, isso é real, isso é o fator, é um grupo de risco, eles entram em grupo de risco, hipertensão de difícil controle, com medicações específicas para esse grupo, isso é real. E outras patologias. Então, a gente tem que observar a nuance que, primeiros casos que a pessoa da raça branca viajaram mais, foram para fora, isso é real, são dados. Trouxeram, mas quem convive nos trabalhos, no dia a dia dessa população são os negros. E aí eles geralmente moram em áreas mais pobres, bairros mais afastados dos grandes centros. E isso também, como eu falei, como eles são a maioria, 67% depende exclusivamente do SUS, aí há uma teoria dessa demora do atendimento, a dificuldade da acessibilidade, e isso faria com que esse número de óbitos poderia estar maior nessa população devido a esses fatores. Mas o que se sabe, sem a gente achar, nós estamos estudando ainda, é que hoje no Brasil a raça está mais suscetível, como o doutor Luiz Ovando falou, e precisamos orientar, levar informação, o conhecimento que eles precisam se cuidar mais, tomar as medidas que nós já estamos divulgando para todo mundo, mas devido a esta condição, eles se encontram em ter mais observação ainda nos cuidados individuais para se proteger. Hoje, o importante é o que a gente está fazendo agora, é conversar sobre o assunto, mostrar, apesar de ser novo ainda, que esse dado existe e que no Brasil, por ser uma população realmente, número de negros e pardos muito grandes, precisamos ter um olhar melhor e isso, com o tempo, a gente pode lançar algo. É como no começo, máscara não era indicado para todo mundo, depois viu que era necessário. Enfim, nós estamos aprendendo, mas precisamos estar atentos, sim, mostrar para a população brasileira que os negros estão mais suscetíveis e, se precisar,
lá na frente, lançar, com a ciência, com a pesquisa médica, a gente poder lançar algumas orientações ou ações específicas. Mas, no momento, como o doutor Luiz Giovanni falou, não é necessário, a gente precisa de orientação, educação, promoção em saúde pública. Agora, Regina, deixa eu só colocar uma questãozinha aqui, em termos disso que você falou, para tirar esse viés racista. Sim. Veja, os brancos, 9,6 por 100 mil, né? São acometimento, ou seja, aquilo que a gente chama de prevalência da doença. Na verdade, é incidência, né? Você tem um grupo, acontece, incidência 9,6 por 100 mil. Os pardos, 11,8 por 100 mil. E os negros, 15,6 por 100 mil. Então, tem alguma coisa aí social, tem alguma coisa comportamental, tem alguma coisa do ponto de vista até de instrução, de escolaridade. São coisas que elas permeiam e dão resultado do ponto de vista de saúde. Era só para esclarecer isso aqui. Obrigado. Sim, eu queria também que o senhor falasse sobre uma estratégia, porque a avaliação de alguns especialistas é que se houver uma estratégia voltada especificamente para essa população, que isso facilitaria para não haver um comprometimento no tratamento geral da pandemia no Brasil. O senhor avalia como? A questão da estratégia, Regina, eu vou ser sincero para você, né? Nós estamos perdidos. Tá? Eu quero deixar isso bem claro aqui. O que quer dizer isso? Né? Se nós formos ver, desde que começou lá em Wuhan, a China escondeu resultados, manipulou, né, aquilo que estava sendo visto e adulterou, inclusive, determinadas situações. Negou que o vírus era transmissível. Isso veio, a Organização Mundial de Saúde bateu cabeça, né? Ela não se firmou e continua até hoje. Ela não dá um posicionamento claro. E em início de fevereiro, dia 4 de fevereiro, o presidente fez um decreto presidencial para isolamento do país. O pessoal disse, não, nós vamos pular carnaval. E o que está acontecendo hoje é exatamente consequência disso. Então, na verdade, hoje fechou-se tudo. E nós sabemos que vírus a gente não trata fechando. Mas nós também não temos que ser inconsequentes. A gente entende a preocupação. É que o sistema de saúde já está comprometido. E se você deixar todo mundo adoecer ao mesmo tempo, as pessoas vão ter que ser tratadas na rua, na sarjeta, o que é praticamente muito indigno. Então, a preocupação é para que a gente tenha dignidade do tratamento. Mas o que precisa ser visto é que as medidas elas devem ser tomadas conforme aquilo que se detecta no local, no estado, na cidade específica. Nós temos mais de 4 mil cidades que não teve nenhum caso de coronavírus, de doença, né? Então, na verdade, não tem por que você fechar. Agora, nós temos que tomar cuidado com quem vem de fora. Eu sempre defendi que São Paulo e Rio deveriam ser fechadas em todos os aspectos do início, né? Não entra e não sai ninguém. Até depois de 60 dias, deixa o pessoal trabalhar entre eles, não é fechado dentro de casa, fechado dentro de casa você contamina. E lá o Cuomo, o governador de Nova York, mostrou isso, 84% das pessoas que foram internadas, elas vieram de domicílio e de nursing homes, ou seja, dos asilos. Isso mostra que o isolamento não resolve e vai contra a epidemiologia, que a gente sabe que vírus a gente trata abrindo. Agora, determinadas situações você tem que tomar medidas de acordo com a necessidade. Não pode ser padrão, receita de bolo para todo mundo, que o pessoal aí de São Paulo e Rio fez, infelizmente. E o senhor, doutor Leonardo, o senhor, o que acha dessa estratégia? É possível? A gente sabe que a questão viral, o doutor Luiz Giovanni bem falou, nós temos que respeitar. O Brasil é continental, respeitar as questões geográficas, raciais mais prevalentes em cada região do país e climáticas. A gente sabe que existem essas condições. E a questão, o que nós estamos acostumados a lidar com o vírus, como ele falou, não era você olhar cada região e fechar especificamente. Você localizava, isolava, tomava as condutas para aquela comunidade, aquela cidade, enfim, como estado como um todo. Foi um erro, porque a gente sabe que os primeiros casos do Brasil está voltando, que foi em fevereiro, ou seja, próximo do carnaval mesmo. Infelizmente, foi um risco que o carnaval vem gente do mundo inteiro para o Brasil, principalmente ao Rio de Janeiro, ao Nordeste brasileiro,
Isso é real, e aí estão os dados para mostrar. Em outros estados, como o Mato Grosso agora, está aumentando o número de óbitos, está aumentando o número de internação, porque nós temos os estados continentais, cidades distantes da capital. Então, a gente vê agora, vamos acompanhar como será. Mas o que a gente tem de estratégia é fazer o que a gente está tentando no Congresso, votando, é fortalecimento do SUS, liberando recursos financeiros para tentar nos preparar, porque o que a gente não quer é isso, que as pessoas sejam atendidas de qualquer forma. Como o doutor falou, o doutor Luiz Ovando falou, a gente quer dar dignidade ao tratamento, e por isso que a gente não quer todo mundo doente ao mesmo tempo, porque senão não vai dar conta. É impossível, se investisse todo o orçamento brasileiro só na saúde, seria impossível a gente atender a todos se todos adoecerem ao mesmo tempo. Mas se nós nos prepararmos com leitos de retaguarda, ou seja, o fortalecimento da rede, do SUS, das outras também, porque a gente tem que olhar, nós olhamos para as Santas Casas, nós olhamos para todos os hospitais, porque é uma rede. Mas o nosso caso de defesa do SUS é fortalecer o SUS, porque se eu falei que 67% que usam exclusivamente do SUS são negros, por exemplo, já é uma forma de você atender essa demanda, porque eu vou atender mais precocemente, vou dar o leito adequado, vou dar o tratamento adequado, conforme seja o protocolo que o médico, a equipe de saúde queira usar para esse paciente, que acha o mais conveniente, que vai ter o respirador para os casos necessários, vai ter quem oriente para estar em casa, né, em observação domiciliar, enfim. O fortalecimento do SUS, fazer o que o Congresso está fazendo, a sua parte, conseguindo recurso financeiro, mas cabe a cada estado a sua decisão, a cada município fiscalizar, adequar. Nós podemos dar uma linha geral, mas cada local tem a sua especificidade. E aí podem acontecer erros. O que a gente não pode é politizar o vírus, não pode querer tomar uma decisão, um estado, porque não concorda com o outro, porque é de um partido divergente. Isso não pode. E nós, como médicos, defensores da ciência, a gente está aí estudando, informando, fazendo nossa parte, votando no Congresso. Essa é a melhor estratégia. Tá certo. Deputados, muito obrigada pela participação dos dois aqui, esclarecimentos para a gente. Virgínia, eu que agradeço. Muito obrigado. Uma satisfação estar com o meu amigo, colega, 2 vezes, doutor Leonardo, e a você tão gentilmente nos recebe e nos questiona de forma muito elegante. Um abraço a todos os telespectadores da TV Câmara e do programa Câmara Debate. Muito obrigado. Prazer imenso estar aqui com o doutor Luiz Ovando, esse professor, essa pessoa maravilhosa que eu já conheço, visitei Mato Grosso do Sul, tanto me recebeu calorosamente como irmão do Mato Grossense. É um prazer estar contigo aqui, meu amigo, e todo respeito ao meu colega, médico, pela sua experiência acadêmica e pessoal. Eu sei do seu currículo é invejável, é uma honra estar com você aqui, com a Regina e todos os nossos telespectadores. Voou, passou rápido demais, a gente tinha muito mais o que falar, mas acho que nós estamos à disposição para participar em outras oportunidades. Obrigado a todos. Com certeza. Agradeço a você que nos acompanha pela rádio e pela TV Câmara. Até a próxima.